estudantes dos quintos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e juntos nós vamos estudar o conteúdo de História. Vamos ver o que nós vamos precisar para a aula de hoje, quais são os materiais que nós vamos precisar? Então hoje nós vamos precisar do seu caderno de anotação, aquele que você já está anotando nas aulas, de uma borracha e de um lápis de escrever. Então eu vou dar um tempinho para você separar os materiais e eu já volto. Tudo separadinho? Então vamos para as nossas primeiras anotações? Então vamos lá. Anote no seu caderno a data de hoje, o número da nossa aula e já deixe espaço para o título da aula de hoje. Vou dar mais um tempinho e eu já volto. Pronto, tudo anotado? Então vamos para o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais no Brasil e vamos começar pela Inconfidência Mineira. Vamos ver que movimento que foi esse que ocorreu no nosso país. Então, mais um tempinho e eu já volto para nós estarmos falando sobre esse tema. Então pronto, tudo anotado? Então vamos estudar História? Vamos começar com a nossa revisão da aula anterior. Então na aula anterior nós já começamos a estar falando sobre Minas Gerais, sobre os portugueses, os bandeirantes, né? Então foi isso que nós estávamos estudando na aula anterior. Então os portugueses organizaram expedições chamadas bandeiras, que tinham entre seus objetivos a busca de ouro, né, pedras preciosas e a captura de indígenas. Qual era essa intenção? Era de escravizar os indígenas. Então, quem estava entre as bandeiras eram os bandeirantes, né? Então, como nós vimos lá, além de procurar ouro e pedras preciosas, a intenção deles também era a captura de indígenas para escravizar os índios.
Muitas cidades foram fundadas graças à mineração. Então, nós estudamos um pouquinho sobre a mineração e vimos algumas cidades que foram fundadas devido a essa atividade. As minas pertenciam à coroa portuguesa e eram exploradas por pessoas de muitas posses, né? Pessoas que tinham dinheiro. Então, mesmo as minas sendo da coroa portuguesa, quem tinha muita posse, quem tinha muito dinheiro, podia estar explorando elas. Os bandeirantes encontraram ouro nas regiões onde ficam os atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E falando um pouquinho de Minas Gerais, nós vamos lá para a Inconfidência Mineira. Né? Inconfidência Mineira. Mineira, professora, eu já estou entendendo que é de Minas Gerais. Mas Inconfidência, o que significa essa palavra? Pois pensando nisso, eu fui até o dicionário buscar o significado da palavra Inconfidência. Vamos ver o que ela nos diz. Então, segundo o dicionário, Inconfidência significa falta de lealdade ou de fidelidade, geralmente para com um governante ou um estado. Né? Então, pensa lá, grava bem esse significado, que mais no final da aula a gente vai voltar a pensar sobre ele. Mas pensando, lealdade e fidelidade com governante, né? Um estado. Nós estamos falando entre Minas Gerais, que hoje é o atual estado, né, de Minas Gerais, e o governo português. Então, nós estamos ainda falando do Brasil colônia, né? Desse processo do Brasil. No nosso caso aqui, que nós estamos falando de Inconfidência, né? No caso da história, da nossa aula de história, nós vamos falar como um movimento separatista. Então, a ideia do movimento separatista era bem de separar o Brasil de Portugal. Tá? Então, o que a população ali de Minas Gerais desejava era que o Brasil fosse um país independente. Não só ali em Minas Gerais, mas depois a gente vai ver em outros pontos do Brasil que eles desejavam que o Brasil não fosse mais colônia de Portugal, que fosse um país já um período, um local independente. Por quê? Porque Portugal cobrava muitos impostos, tinha muita cobrança em cima do Brasil e o Brasil não conseguia estar se desenvolvendo sozinho, não conseguia estar fazendo comércio com outros países, estar tendo contato com os países que não fosse com Portugal. Sem contar que Portugal extraía muitas riquezas aqui do Brasil e levava para Portugal, né? Acabava usufruindo toda essa riqueza acabava não ficando aqui no Brasil. Então, como nossa aula é aula de história, vocês sabem que nós analisamos as fontes historiográficas, né? E nós já vamos estar analisando uma delas. Mas antes de eu apresentar esse texto historiográfico, essa fonte, eu vou fazer uns questionamentos para você. Pensa aí comigo. Vamos fingir que nós moramos lá no período do Brasil colônia. E de repente você encontra assim no terreno da sua casa ou num lugar próximo uma mina cheia de ouro. Você sabe o que iria acontecer se você descobrisse ouro? Acho que vocês pensam assim, vou ficar rico, professora, vou estar com meu ouro, vou ter muita riqueza. E o que será que você faria com toda essa riqueza que você conseguisse? Vamos ver o que a historiadora Mari Del Priore, que é uma estudiosa desse período colonial, nos diz com relação a essas jazidas de ouro, a esse encontrar o ouro. Então, eu trouxe aqui um trecho, um texto, onde ela diz o seguinte, acompanhe a leitura ali comigo. Todas as jazidas eram de propriedade do rei, que as distribuía para exploração. O descobrimento de uma jazida tinha de ser imediatamente comunicado às autoridades, que enviavam funcionários ao local para a demarcação do terreno. A distribuição das jazidas variava de acordo com o número de escravizados que possuísse cada interessado. Ou seja, não era qualquer pessoa. Dependendo do número de escravizado, você tinha que ter mais dinheiro ainda, né? Porque não era assim muito fácil você manter um escravo. Então, você precisava de dinheiro para comprar, para manter. Então, já começava que você, mesmo encontrando, você não estava ali mandando
naquele local cheio de ouro? Era do governo português. Então, mesmo você explorando, você fazendo minério, você tinha que estar dando um tanto daquele ouro para o governo português. Então, o rei de Portugal cobrava altos impostos quem explorava o ouro. Então, como eu falei, você tá lá, né, minerando, procurando o ouro, só que quando você encontrava, você tinha que estar dando uma parte para o governo português, que isso era o que eles chamavam de impostos. A quinta parte de toda a riqueza encontrada, o quinto era chamado esse imposto que os mineradores tinham que estar pagando para o governo português em cima de todo aquele ouro que ele encontrava. Ok? Pensando nisso, nós vamos fazer uma atividade. Então, prepara lá o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha. Você vai me dizer, em uma frase, o que você deveria fazer caso encontrasse uma mina de ouro no Brasil colônia. Eu vou dar um tempo para você anotar o enunciado da atividade e depois eu vou mostrar os textos que nós lemos. Você vai anotar, daí nós vamos voltar a conversar sobre isso.
Anotou? Respondeu? Então, infelizmente, eu não vou poder ver a sua resposta, mas depois você pode estar mostrando para a sua professora na sua escola. Porém, fica aquilo que nós já conversamos, né? Então, mesmo que você encontrasse, explorasse uma mina de ouro, você tinha que dar uma quinta parte para o rei de Portugal, né? Então, eram essas as funções que aconteciam. E o ouro, quando era encontrado, né, normalmente, eram como se fossem algumas pepitas, umas pedrinhas de ouro. Algumas vezes se comercializa ouro assim, ou ouro em pó, só que nesse momento do Brasil colônia, quando você encontrasse ouro, você tinha que levar para as casas de fundição. Nessas casas de fundição, eles iam pegar esse ouro em pepita, nessas pedrinhas, iam purificar, iam transformar em barras de ouro. E essas barras de ouro é que sim poderiam ser vendidas. Se não fosse, né, trocadas, se não fosse em barras de ouro, elas não poderiam ser comercializadas. E era nesse momento que o governo português pegava a sua quinta parte. Então, quando se deixava o ouro aqui, já tinha um funcionário do governo português que, quando se terminava esse momento, né, de estar transformando esse ouro e fazendo em barra, ele já pegava a parte do rei. Outro ponto interessante também é que as barras de ouro, elas eram assim, ó, elas eram encontradas, elas ficavam dessa maneira. E elas já eram identificadas. Então, nós já tínhamos os símbolos da coroa portuguesa e o ano em que foi, né, transformado esse ouro, foi fundido esse ouro em barras de ouro. No nosso caso aqui foi 1796. Então, essa já era a maneira, né, do governo português pegar a sua quinta parte. Então, não tinha como você não pagar esse imposto, né? E claro que isso as pessoas começaram a estar se revoltando, porque, poxa, era uma quantidade muito grande de ouro que tinha que estar sendo paga. Enquanto tinha bastante ouro, né, nas minas, até que conseguia estar, né, se pagando esse imposto, vamos dizer assim, essa cobrança do rei, não tão tranquilo, mas de uma forma mais satisfatória. Só que chegou um momento que esse ouro começou a ficar mais escasso, começou a diminuir. Daí, começou-se algumas rebeliões, algumas revoltas contra essas casas de fundição, pedindo o fim dessas casas de fundição, justamente para que não se precisasse estar pagando esse imposto. E também começaram a estar se atrasando no pagamento desse imposto, justamente porque não conseguia se ter o tanto de ouro para se utilizar, para se vender, e também o tanto de ouro para estar pagando o governo português. Foi então que em 1788 foi decretada a derrama. A derrama foi uma nova cobrança de impostos que o governo português, né, pensou, começou a organizar para que esse imposto atrasado fosse pago. Né? Então isso também apavorou a população, porque não era assim, eu vou então só pegar o ouro que você tem. Não, eram cobranças forçadas. Então às vezes pegavam imóvel, pegavam joias, pegavam aqueles bens que a pessoa possuísse. Então começou, né, a estar se revoltando, a população ficando ainda mais contra o governo português e desejando cada vez mais essa separação do governo português com o Brasil. Essa ideia de independência já se começou a partir desse momento. O que eles desejavam? Desejavam mudar o governo, criar fábricas, fundar universidades, entre outras ideias. Então, fábricas não se tinha aqui no Brasil. Era tudo pela organização do governo português. Universidades também não. Os filhos da elite, dos mais ricos, quando iam estudar, fazer faculdade, universidade, tinham que ir para outros países para estar estudando. Queriam o Brasil como uma nação livre, como eu falei, né? Uma independência, não ficar se submetendo às ordens de Portugal. Para isso, organizaram um movimento de resistência ao governo de Portugal.
Lembra algumas aulas passadas que nós estudamos a Revolução Francesa? Lembra que eu comentei que as ideias da Revolução Francesa acabaram vindo aqui para o Brasil também? Então, esses filhos da elite brasileira, da elite que morava aqui no Brasil, que ia estudar lá fora nas universidades, começou a entrar em contato com todas essas ideias de liberdade, de igualdade da Revolução Francesa e começou a trazer essas começou a trazer essas ideias aqui para o Brasil. E com isso foi-se a elite se movimentando, né, querendo favorecer mais ainda o processo de independência aqui do Brasil. Então a Revolução Francesa também foi uma influência aqui no Brasil, as nossas ideias separatistas, de separar o Brasil do governo português. Nós temos aqui um exemplo de Vila Rica. Vila Rica é a cidade que hoje nós chamamos de Ouro Preto. Então ali se teve também um grande fator, um grande movimento, né? Foi palco de grande movimento desse período da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, né? E era ali onde parte da elite mineira estava morando. Mas além da elite, nós temos também outro personagem principal desse movimento. Eu trouxe a imagem dele aqui, mas já vamos falar sobre ele um pouquinho. O grupo liderado por Tiradentes. Tiradentes, professor, esse nome não me é estranho, já ouvi falar, com certeza. Sem contar que aqui na nossa cidade nós temos uma praça em homenagem a essa pessoa, a Praça Tiradentes. E por que será que ele foi homenageado com o nome de uma praça? Aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Vamos ver que personagem da história é esse? O grupo liderado por Tiradentes era formado por poetas, donos de minas, um padre, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. República, lembra? Governado por um presidente, também onde a população, onde as pessoas também tinham participação política. Lembram lá dos 3 estados da Revolução Francesa, onde a população também começou a ter mais voz, mais participação política? Então aqui, além disso todos, nós tínhamos a elite, né, mineira, pessoas mais ricas, aqueles que tinham dinheiro. Dentre esses, nós tínhamos a figura de Joaquim José da Silva Xavier, representado aqui nesse quadro, nessa imagem, né? Então nós temos a representação do que o pintor estudou, analisou para fazer chegar ao que era o retrato de Joaquim José da Silva Xavier. Mas quem que era esse? Esse ficou conhecido na história como Tiradentes. Mas por que Tiradentes? Bom, o próprio nome já dá uma dica pra gente, né? Então, o Tiradentes, ele leva esse nome porque entre as funções, entre as profissões que ele teve a profissão de dentista. E naquela época, dentista não era como é hoje, que a gente vai lá, cuida direitinho. Muitas vezes ele tinha que estar arrancando os dentes mesmo, por isso que ficou Tiradentes. Mas, aqui nessa imagem, ele está sendo representado como um alferes. O que é um alferes? Como se fosse um militar da coroa portuguesa. Então ele era membro da coroa portuguesa, dos militares, né? Então ele estava ali meio que envolvido. Ele também foi comerciante, foi minerador, ele teve várias outras profissões. Dentre aquele grupo ali que estava se organizando, se rebelando contra o governo português, o Tiradentes era um dos mais pobres, vamos dizer assim, né? Não tinha tanto dinheiro quanto os demais colegas. E, além disso tudo, eles também estavam se rebelando. Esse grupo onde Tiradentes estava ali no meio, né, de revoltosos, eles tinham até idealizado uma bandeira que mais tarde se tornou a bandeira do estado de Minas Gerais, né? Então, com um triângulo vermelho no meio, com algumas palavras em latim que significam liberdade ainda que tardia,
né? Então já estavam se organizando de uma maneira para que essa revolução realmente desse certo. Só que o movimento foi descoberto pelas autoridades portuguesas e os participantes foram presos e julgados. Lembra lá do que nós estávamos falando da questão do significado da palavra inconfidência? Muitos presos foram enviados para fora do Brasil, foram exilados, né? Que é quando você é mandado para fora do seu país e não pode mais estar voltando. Seu líder Tiradentes foi enforcado. Dentre todos os que estavam ali presentes, o único que foi julgado e condenado à forca foi Tiradentes. Como nós estamos numa aula de história, nós estudamos as fontes historiográficas, eu trouxe aqui uma fonte para vocês darem uma olhadinha. Eu vou deixar um tempinho só para vocês olharem e eu já vou dar continuidade e falar um pouquinho sobre ela. Observou? Você conseguiu entender o que é essa fonte historiográfica? Bom, primeiro que a escrita é um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumadas, né? Porque é uma escrita do período do Brasil colônia. Mas a primeira palavra até que a gente consegue identificar, que é sentença. Então, o que seria isso? Essa fonte historiográfica é a sentença da condenação dos Inconfidentes que ocorreu em 18 de abril de 1792. Essa imagem foi tirada do Arquivo Nacional Brasileiro, tá? Então como é uma linguagem do Brasil colônia, eu transcrevi para nós entendermos o que está escrito ali, o que ela quer nos dizer. Vocês vão ver que algumas palavras estão diferentes do que nós escrevemos, porque eu transcrevi exatamente como estava ali, então, na linguagem do Brasil colonial, tá? Então, acompanhe o texto junto comigo. Portanto, condeno ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas, e os seus bens aplicam para o fisco e Câmara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique. E no mesmo chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve na memória a infame abominável réu. 18 de abril de 1792. Então, agora que nós lemos essa sentença, né, vimos o que aconteceu ali com Tiradentes, nós vamos para a nossa próxima atividade. Então, já pegue lá o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha. E eu vou colocar de novo o texto da sentença e eu quero que você anote para mim que informações que essa fonte vai estar nos fornecendo, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos tirando dela e que ela tem a ver com o que nós estamos estudando. Leia e registre em seu caderno pelo menos uma informação que este documento nos traz. Vou dar um tempo para você copiar o enunciado, já vou colocar o texto também e depois eu volto para nós estarmos conversando sobre essa atividade.
Conseguiu prestar atenção? Conseguiu anotar? Então agora eu vou estar colocando alguns pontos que eu observei e daí você verifica se foram os mesmos que você observou, senão você pode estar acrescentando, tá? E depois vamos estar vendo como é que fica. Então o primeiro ponto que eu vou estar mostrando aqui, condena o réu Joaquim José da Silva Xavier. Lembra que eu falei que ele não era o único, mas foi o único condenado, né, que foi condenado à forca, inclusive? Outro ponto, alferes, né? Lembra que eu falei o que era alferes? Alferes é como se fosse um militar da coroa portuguesa. E os seus bens aplicam para o fisco da Câmara Real, quer dizer, tudo aquilo que ele tinha acabava se tornando para o Estado português, né? Era tudo voltado para
o Estado português. A casa em que ele vivia, na Vila Rica, será arrasada e salgada, quer dizer, eles vão pôr abaixo a casa dele, vão pôr não, né? Já colocaram abaixo a casa dele e jogaram sal na terra, que a ideia deles é que nada mais crescesse lá. Então, já que ele foi um traidor da coroa portuguesa, não podia ter mais nada crescendo ali, né? Eles estavam achando o lugar ali bem, né? Não propício para mais nada. E no mesmo chão se levantará um padrão, né? Vão mostrar ali que ele realmente foi um traidor da coroa portuguesa. Então, assim, como nós falamos, né? Dentre todos os que estavam participando, o único que foi condenado à forca, né? Foi enforcado, foi morto, foi o Tiradentes por essa revolta. Só que daí nós voltamos à ideia da palavra inconfidência. Falta de lealdade ou fidelidade, geralmente para com o governante ou um Estado. Então, no caso do que nós estudamos até agora, foi uma falta de lealdade com quem? De fidelidade com quem? Com o governo português. Só que essa questão de falta de lealdade, de fidelidade, nós temos vários pontos de vista. Então, claro, a elite, o governo português, vai achar que sim, foi uma falta de fidelidade, ainda mais que o Tiradentes era um militar ali da coroa portuguesa. Só que para a população, eles não viam dessa forma, eles viam como uma revolta. Então, por isso que algumas vezes vocês vão encontrar, quando estudarem esse período, a palavra inconfidência, mas também a palavra conjuração mineira, tá? Porque daí a conjuração mineira já é como se fosse um grupo que está se unindo contra alguma coisa, né? No caso, se unindo, se revoltando contra o governo português. Ok? Outra parte importante que nós temos desse nosso estudo é o mito do herói Tiradentes. Então, durante aproximadamente uns 100 anos, um século, depois da morte de Tiradentes, não se podia mais falar dessa pessoa. Ele foi condenado, ele foi julgado, não se podia mais falar sobre ele, porque ele era contra o governo português. Só que, entre os anos de 1889 e 1890, quando foi mais ou menos ali o período em que se teve a proclamação da República Brasileira, se retomou a ideia de Tiradentes. Então, nós temos aqui a representação de Tiradentes novamente. Você lembra da primeira imagem que eu mostrei? Como que era a primeira representação de Tiradentes que eu mostrei? Olha como que é essa representação que eu estou mostrando agora, de quase 100 anos depois. Nesse momento da República, se queria uma nova bandeira, se queriam novos símbolos, se queriam tirar toda aquela ideia do governo português e sim já começar a ter uma ideia de um Brasil republicano, né, onde a população também estivesse ali de acordo com a política. Então se começou a transformar Tiradentes em um herói, em uma pessoa que vai estar de acordo com os ideais do Brasil. E olhando aqui, o que será que ele lembra? Quem será que ele lembra? Cabelo comprido, barba comprida, ele está aqui com a corda no pescoço, como se ele tivesse para ser enforcado, né? Até o que a história nos conta é que ele foi enforcado no dia 21 de abril. Por isso que nós temos o feriado, se tem a comemoração do dia 21 de abril. A representação que quiseram fazer dele era semelhante à de Jesus Cristo, a representação que nós temos de Jesus Cristo. Então, essa transformação dele, do que foi condenado, do que era contra o governo português e agora um herói brasileiro. Então, essa imagem do Tiradentes foi uma construção feita ao longo dos anos. E um dos motivos, como eu falei, que nós temos
a praça com o nome Tiradentes, nessa homenagem a esse personagem da história. Mas pensando nisso tudo e recordando a nossa aula, agora eu vou deixar uma última atividade para vocês. Eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem nos dias atuais, nos dias de hoje. Você acredita que existem motivos para o descontentamento da sociedade? Será que a nossa sociedade, será que você está contente com tudo que ocorre? Anote, pense um pouquinho sobre esse assunto. Anotou? Pensou? Muita coisa, né, que a gente estudou hoje e é uma reflexão bem assertiva para nós estarmos pensando, né? Infelizmente eu não vou conseguir ver a sua resposta, mas você pode mostrar para sua professora na sua escola. Muita coisa aprendemos hoje, né? Mas eu agora me despeço, espero vocês na próxima aula. Se cuidem, se protejam. Um super beijo e até a próxima.